pessoal, esse é o quarto vídeo da série do trabalho final da disciplina de Introdução a Redes de Computadores. Lembrando que no primeiro vídeo nós configuramos o endereçamento IP da rede OSPF Core. No segundo vídeo nós configuramos o processo OSPF da rede Core. No terceiro vídeo nós configuramos conjuntamente o endereçamento IP e o processo RIP na rede distribuição 1. E agora, nesse quarto vídeo, nós vamos tratar do enlace de comunicação entre a rede Core e a rede distribuição, bem como a passagem das rotas que foram aprendidas pelo OSPF na rede Core para a rede distribuição 1 e vice-versa. As redes que foram aprendidas pelo processo RIP serão passadas também para a rede Core, de forma que qualquer roteador na rede distribuição 1 possa pingar qualquer roteador na rede OSPF Core e vice-versa. Vamos tratar desse problema agora. Então está aqui nosso arquivo do Cisco Packet Tracer. O enlace da subrede 13 ainda não está configurado e nós vamos começar o procedimento através da configuração dessa subrede. Então fizemos mais uma vez aqui mais uma subrede, a subrede 13. O endereço de rede da subrede 13 é o 201.1.1.64. Os endereços de host 65 e 66. E a massa subrede 255.255.255.252. Vamos começar pelo roteador bcore 01, G10. Está ele aqui. A primeira etapa é fazer a configuração do endereço de rede da interface. Nós podemos conferir aqui que esse enlace é formado pelas interfaces Gigabit 02 e Gigabit Ethernet 02. Então, nas duas extremidades do enlace, nós vamos configurar essa interface. Gigabit 2, está aqui os endereços que nós podemos utilizar na subrede 13. Eu vou configurar o primeiro endereço IP válido da subrede 13, 201.1.1.65, mas subrede 255.255.255.252, habilitar, ok. Salvo as configurações. Vamos agora para o roteador de borda da rede de distribuição 1, o BD1R01G10, fazer a mesma configuração. Na interface Gigabit Ethernet 02, configurar o endereço de host como o segundo endereço de host válido da subrede 13, que é o 201.1.1.66. Massa subrede, ligado, LEDs verdes, podemos testar. Então, eu estou onde eu configurei o segundo endereço IP, vou pingar o primeiro. Ping 201.1.1. Primeiro endereço de host válido 65. Sucesso, salvo as configurações. E está configurado o enlace. A segunda etapa é habilitar o roteador de borda da rede Core, porque ele só está configurado com o SPF e ele também vai ter que rodar o processo do RIP. Tá? E aí, quando a gente configura esse processo do RIP, a gente já divulga essa nova subrede. Então, confit router RIP, configura a versão, não estava em execução ainda. E configura essa nova rede 201.1.1.64. Está aqui o endereço de rede da subrede 13, que vai fazer parte do processo do RIP. Está aí. Salvo as minhas configurações. Ok. E agora, no roteador de borda de distribuição, da rede distribuição 1, nós vamos divulgar essa nova rede no processo do RIP. Router RIP, Network e a nova rede, 201.1.1.64. Está aqui o endereço de rede. Salvo minhas configurações. E a partir de agora, todos os roteadores na rede distribuição 1 vão aprender essa nova subrede também. Ok? Mas agora o que a gente tem que fazer? Tem que configurar
a redistribuição das rotas do SPF para a rede RIP e a redistribuição das rotas do RIP para a rede OSPF. Para isso, a gente vai usar o comando redistribute. Ok? Nós vamos redistribuir tanto as rotas do RIP na rede OSPF, quanto redistribuir as rotas do OSPF no RIP. Claro, isso no roteador de borda que está interligando as duas redes, a rede Core com a rede distribuição 1. Vamos até o roteador B-Core 01G10, modo de configuração global. Podemos iniciar com a configuração do OSPF. Tá? Então, todos os roteadores na rede OSPF estarão cientes das redes que estão conectadas à rede distribuição 1. Entro no processo do OSPF, router OSPF 1. Vou agora redistribuir as subnets que eu aprendi através do RIP. Então, note que o comando é muito subjetivo, redistribute RIP subnets. Saio e vou agora para o processo do RIP, router RIP. E vou utilizar o mesmo comando, mas passando parâmetros diferentes. Agora eu vou redistribuir as rotas que foram aprendidas pelo OSPF. Tá? Esse daqui é o identificador do processo, o mesmo que a gente utilizou na criação da rede OSPF. E vou passar como parâmetro a métrica, que é a quantidade de saltos que a rede RIP pode dar para divulgar as rotas na rede OSPF. Por exemplo, para esse roteador aqui, que é o mais distante do roteador mais extremo, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saltos. Tá? Então, se eu configuro com 10, é mais do que necessário para o alcance da profundidade de todos os roteadores na rede RIP. Saio, salvo as minhas configurações. E a partir desse momento, nós podemos agora exibir a tabela de roteamento do roteador de borda da rede Core. E nós vamos notar aqui que ela cresceu bastante. Tá? Então agora eu vou ter aqui 5 linhas do protocolo RIP, que são as 5 sub-redes da rede de distribuição. Então esse processo de redistribuição funcionou para que todos os roteadores da rede OSPF aprendam sobre as rotas da rede de distribuição 1. Nós podemos aqui escolher qualquer um desses roteadores, por exemplo, o roteador Core 04G10, ir até a linha de configuração e exibir a tabela de roteamento. Note que todos eles agora já aprenderam as rotas que foram divulgadas pela rede RIP. E note que o O do SPF agora está acompanhado de um E2. Se a gente vier no cabeçalho, a gente vai observar que é uma rota do tipo externa. Ok? Justamente aprendido pela redistribuição das rotas presentes na rede RIP. Então, executando esse comando em qualquer roteador da rede Core, você vai observar essas novas rotas. De forma semelhante, começando aqui pelo roteador de borda da rede de distribuição. Executando o comando da tabela de roteamento, nós vamos observar agora que existem não apenas as rotas anteriores do vídeo 3, mas também rotas para todas as redes, todas as sub-redes da rede Core, da rede OSPF. Nós podemos consultar aqui a nossa tabela, onde constam todas as redes, as sub-redes da rede Core, sub-rede 0, sub-rede 4, 8, 12, 16, todas elas. E que agora nós temos rotas para todas elas. Por exemplo, para a rede 0, nós temos uma rota aqui para a rede 0? Sim. Nós temos uma rota para a rede 4? Também. Todas elas vão aparecer rotas. Isso vai possibilitar agora que eu pingue para qualquer endereço de host válido da sub-rede Core a partir da rede RIP, algo que eu não conseguiria antes. Então vamos selecionar aqui o roteador D1R05G10. Então a partir da sua linha de comando, vamos pingar
qualquer endereço IP válido da rede OSPF. Vamos, por exemplo, escolher o 21. Como eu tenho uma rota para a rede 20, eu vou conseguir acesso para qualquer endereço de host da rede 20. 201.1.1.21. Então, isso aqui mostra que o processo de redistribuição das rotas, tanto da rede OSPF para a rede RIP, quanto da rede RIP para a rede OSPF, funcionaram e agora qualquer roteador da rede Core consegue acessar o roteador da rede RIP e vice-versa. Então essa atividade encerra o quarto vídeo do processo de configuração do trabalho final da disciplina de introdução de redes de computadores. Até o próximo vídeo.